Hoje nós vamos aproveitar o ensejo e nós estamos retomando a aula com as crianças do maternal e do berçário e nós vamos falar um pouco sobre evangelização dos nossos filhos, né? Nós temos aí o desejo de falar do amor de Cristo para as nossas crianças. Falar do amor de Cristo para as crianças é cumprir a vontade de Deus. E nós vamos falar sobre evangelismo de crianças. Todos têm contato com crianças. São seus netos, seus sobrinhos, seus filhos, as crianças que você costuma ter contato na sua rua, na escola, filhos e filhas de amigos e amigas. Você inclusive está na frente de casa e você vê várias crianças brincando. E qual é a importância, Marcela, desse tão grande apelo para a evangelização de crianças? A gente entende um pouco melhor, não vai ver destas coisas quando a gente começa a olhar um pouco mais para pesquisas. E algumas vezes a gente viu que algumas pesquisas mostram que por volta de 80%, cuidado para você não cair da cadeira, 85% dos crentes receberam Cristo entre os 4 e 14 anos. 85%, olha a sua vida, qual foi a idade que você recebeu Jesus. Por isso, a evangelização infantil, ela é tão urgente e tão importante. A palavra de Deus diz em Mateus 18,14: assim também não é a vontade do vosso Pai que está nos céus, que um destes pequeninos se perca. Meus irmãos, a palavra de Deus, ela nos mostra, principalmente nesse verso, que o Senhor Jesus, ele disse: não é a vontade de Deus que as crianças vão para o inferno. Sim, porque crianças também vão para o inferno. Quando você vê uma criança que já tem conhecimento do bem e do mal, uma criança que já passou da fase da inocência para a consciência, ela já tem responsabilidade com o seu pecado. A palavra de Deus ainda diz em Mateus 19,14: Jesus disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. E ainda em Marcos 9, 36 e 37 diz: em verdade vos digo que se não se converterdes e não fizerdes como meninos, de maneira nenhuma entrarão no reino dos céus. Deus, Mateus 18,3, e Deus ele ainda diz em Mateus 21,16, que Ele deseja ouvir o perfeito louvor das crianças. Um estudioso chamado Warren Wiersbe, ele disse o seguinte: o segmento mais importante da população da igreja, a parte mais importante da igreja, das pessoas da igreja, são as crianças. É a parte mais importante da igreja. Por quê? É uma geração, é somente essa geração que nos separa da total extinção. Você consegue entender isso? Se nós não ganharmos as crianças para Cristo, se nós não discipularmos as crianças salvas, se nós não colocarmos elas para saber as doutrinas bíblicas, o futuro da igreja, até mesmo o futuro da civilização, estará em perigo. Eu fiquei sabendo de uma igreja, ela tem aproximadamente 70 anos. E ela ficou sem pastor, acho que há umas 3 semanas atrás. É uma igreja que o pastor Carlos Moraes ele me disse assim: uma igreja está prestes a morrer. 70 anos, né? 70, 80 anos está na hora de morrer, não é? Mas igrejas não deveriam morrer. Por quê? Quando você entra naquela igreja, pastor Daniel, pastor Carlos me contando, você olha assim, você só vê cabelinho branco. Só vê senhorinho e senhorinha de idade.
não tem nenhum jovem e nenhuma criança. Porque o filho daquelas pessoas que estão ali com o cabelinho branco já foram, já são adultos. Até os netos às vezes já são adultos. E a igreja foi minguando e não teve quem substituísse aqueles que foram envelhecendo e morrendo. Por isso que a gente vê várias igrejas bíblicas vazias. Não tem peça de reposição, não tem pessoas para tomar o lugar. Em Juízes, capítulo 2, verso 10 e 11, você pode continuar trazendo sua Bíblia na igreja. Juízes 2, de 10 a 11 diz: e foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após ela se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que ele fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baales. Em Juízes capítulo 2, o juiz aqui está denunciando que a primeira geração conheceu o Senhor, viu as maravilhas do Senhor. Só que os filhos, eles não ensinaram seus filhos. Eles envelheceram, e quando estas crianças se tornaram adultas, elas foram servir aos Baales. Você pode saber, por exemplo, que na Europa, que foi o berço do cristianismo, hoje é um continente ateu. As grandes igrejas que a gente encontra na história, igrejas de 1.000, 2.000 pessoas, hoje viraram bares, pubs. Então, quando você vai visitar uma igreja, você até vê lá, protegido por um vidro, atração turística, aqueles órgãos de tubo que eram tocados, aquelas músicas cristãs maravilhosas, aqueles órgãos estão ali atrás do balcão onde hoje um barman ele vai servindo bebidas e drogas para as pessoas ali na Europa, na Ásia, nos lugares onde o apóstolo Paulo ele fundou muitas igrejas. E meus irmãos, nós vivemos em um país que pessoas, até mesmo os crentes, quando eu comecei a pensar nisso, a ler sobre estas situações, eu comecei a falar, peraí, eu estou incluído nisso aqui também. Você sabia que nós damos mais valor a cachorros e gatos do que a crianças? Segundo o IBGE, a cada 100 famílias, 44 criam cachorros e gatos. E com muita pompa, circunstância, roupinha, tosa. Eu não sou contra você criar cachorrinhos, enfim, mas o que essa pesquisa também diz é que 44 têm bichos em casa e apenas 36 têm crianças. Os casais estão querendo menos filhos e mais cachorros. Na cidade de São Paulo tem 4.000 pet shops, mais do que padaria, onde se gasta 11 bilhões de reais por ano no segmento de pet shop. E a igreja tem seguido. Aí eu parei, olhei e falei, eu tenho uma filha e 6 cachorrinhos, 3 cachorros e 2 gatos. Eu também estou nessa estatística, não é? Tem 6, 3 cachorros e 2 gatos. E um gato é deficiente, precisa de cuidados especiais. Nós cuidamos. Não sou contra, como eu falei, mas a gente não pode perder o alvo, perder a visão. Sabe, meus irmãos, as ideologias não cristãs, elas estão muito empenhadas em ganhar o coração dos seus filhos lá na escola. Até mesmo os governos que têm passado, eles estão bombardeando as nossas crianças com cartilhas chamadas de educativas no combate à ideologia, ensinando ideologia de gênero e tanto mais. E isso tem atacado as crianças de uma forma violenta. Enquanto que em muitos países não existe permissão para ensinar a Bíblia às crianças, no Brasil,
várias pessoas estão sendo presas, estão perdendo a guarda de seus filhos no Canadá, Estados Unidos, Europa, enquanto que no Brasil nós temos a liberdade de falar do amor de Cristo. Você tem uma moça recentemente no Brasil foi impedida de adotar uma criança porque ela era evangélica. Se for um casal homossexual, tem mais facilidade para adotar uma criança do que um casal cristão, evangélico, batista, ou seja lá o que for. Se o apóstolo Paulo estivesse no Brasil hoje, ele diria como ele disse em 1 Coríntios 16, 9: encontrei no Brasil uma ótima oportunidade de um proveitoso e grande trabalho. Sabe, meus irmãos, evangelizar as crianças nunca foi uma tarefa fácil, especialmente nos dias de hoje. As crianças, elas possuem necessidades específicas. Por isso Vanessa fez o seminário e está habilitada para poder alcançar as crianças de uma forma específica. A irmã Fabiana acabou de se matricular num seminário exclusivo e específico para ganhar crianças para Cristo. O irmão Sidney fez o mesmo seminário da Vanessa. Então a nossa igreja tem se especializado em várias áreas para tratar com as nossas crianças e com as pessoas de uma forma cada vez mais específica, né, para cada uma das áreas. As crianças, elas veem o mundo de maneira diferente, elas estão em constante mudança, e principalmente, elas estão sendo tão atacadas quanto elas foram atacadas por Herodes. Lembra quando Herodes mandou matar todas as crianças? Lembra quando o faraó mandou matar todos os filhos dos hebreus? E nós muitas vezes nós mesmos estamos entregando as nossas crianças voluntariamente para Baal. Hoje nós estamos, irmãos, enquanto elas estão sendo doutrinadas na escola, nas redes sociais, na TV, horas e horas e horas, nós temos poucos minutos na escola dominical no domingo de manhã para tentar reverter isso. Por isso, hoje à noite, eu preciso da tua ajuda para falar aos seus filhos, para encontrar nos seus sobrinhos, nos seus netos, um coração como terra boa, recebendo a preciosa semente. Por isso nós precisamos atender o chamado de pregar o evangelho aos pequeninos, às crianças, falar do amor de Deus para essas crianças. Precisamos estar bem cientes que a seara é realmente grande e poucos são os trabalhadores. E quando a gente fala que a seara é muito grande, nós estamos falando das crianças. As crianças fazem parte dessa seara. Irmãos, as crianças fazem parte desse grupo, quando o Senhor disse lá em Mateus, então disse aos seus discípulos: a seara realmente é grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai ao Senhor da seara que mande trabalhadores para esta seara. Irmãos, aqui nós encontramos o Senhor, Ele realmente dizendo: mande trabalhadores para ganhar as crianças para Cristo também. Elas fazem parte dessa seara. No texto aí também, nós encontramos Deuteronômio 6, verso 7, que os primeiros que são responsáveis para ganhar as crianças para Cristo são os pais. Em Deuteronômio 6, 7 diz: e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado na tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te o tempo todo. É responsabilidade dos pais falar do amor de Jesus para seus filhos, evangelizá-las, como diz em Marcos 16, 15: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda, fale alguém. As criaturas também são crianças, fazem parte desse grupo. As crianças, elas necessitam de um Salvador, porque elas também são pecadoras. O Salmo 51, verso 5 diz: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. As crianças, elas herdam o pecado,
e ele aparece a partir do momento em que ela comete o pecado, e o pecado consumado gera morte. Então, a partir do momento em que ela tem consciência do seu pecado e consciência do arrependimento, ela precisa ser evangelizada, precisa conhecer o amor de Deus. Pastor, que idade é essa? Irmãos, cada pessoa tem uma idade diferente. Cada criança, tem crianças que com 3, 4 anos já estão entendendo. Tem crianças que vão entender só lá com 6, 7. Então, quando nós vamos começar a evangelizar essas crianças? Com 0. Vamos começar a falar do amor de Cristo para essas crianças. Vamos começar a falar do amor de Cristo para os pais, primeiramente. Vamos falar para os pais. Nós estávamos trabalhando no orfanato, né, lá em Jaboticabal, e estávamos falando, né, sobre o amor de Deus com as crianças, e foi nos aberta uma porta de um trabalho maravilhoso do orfanato lá em Jaboticabal. E uma das formas, olha como é importante você ser, Fabiana, treinada para saber falar com todos os tipos de faixas etárias e situações, como no caso em situação de risco. Como nós tivemos lá em Jaboticabal, as crianças, mais de 20 chegaram, nenhuma delas tinha a família no sentido da família tradicional, sabe? Pai, mãe e os filhos. Todas tinham padrasto, madrasta, morava com a avó, o pai estava preso, a mãe abandonou. Todas elas tinham uma história desse tipo. Todas, 20 famílias. E aí, voltando na história do orfanato, eu estava falando do amor de Cristo no orfanato, e nós falamos para as crianças que Deus é Pai, Ele te ama como um Pai amoroso. Aí a dona Miriam me chamou lá no escritório e me explicou o seguinte, dizendo: quando você falar de Jesus, ele também é cristão, quando você falar de Jesus para as crianças, nunca diga que Deus é Pai. No orfanato, Deus não é Pai. Porque a grande maioria dessas crianças que estão aqui, elas foram tomadas dos pais por abuso do próprio pai. Então, quando você fala Deus é Pai, ela vai lembrar do que ela sofreu, apagar cigarro no corpo. Então, tem várias e várias situações tenebrosas. E aí eu aprendi mais uma coisa. Diante desse quadro terrível, quando o povo de Deus estava sendo levado para o cativeiro, o profeta Jeremias, ele desabafa, dizendo em Lamentações, capítulo 2, verso 19: clama ao Senhor pela vida de seus filhinhos. Você tem clamado ao Senhor pela vida de teus filhos? Clamado mesmo, porque muitas pessoas, elas estão perdendo seus filhos. A igreja, então, pode apresentar Jesus a cada uma delas, ensinando a elas que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, Ele é o bom pastor das ovelhas, crendo no Espírito Santo de Deus, e Deus vai poder agir na vida de seus filhos. Assim, a certeza de pertencer à família de Deus vai contribuir no coração de seus filhos, de suas crianças, para que eles cresçam com um sentimento de segurança, firmeza, direção para o céu. As crianças, meus irmãos, elas precisam saber que Deus, Ele se preocupa com elas. Nós podemos ensinar isso para as nossas crianças. Nós podemos fazer um ensino dinâmico, verdadeiro, alimentando constantemente essas crianças para que elas experimentem um crescimento e um amadurecimento espiritual a curto, médio e longo prazo. Tem uma tática, eu não sei se eu cheguei a falar, Fernanda, hoje de manhã, que a gente acabou conversando bastante, rendeu bastante, mas tem uma parte que na classe que funciona no domingo à noite, as tias vão sempre dizer assim: vai lá e conta para o papai e mamãe, porque essa idade de 0 a 5 geralmente estão com os pais na igreja, né? É difícil que elas venham sozinhas nessa idade, 3, 4 anos. Apesar de que tinha muita criança lá em Jaboticabal que vinha com a mãozinha dada com o irmão mais velho. O irmão tinha 8, trazia o de 4.
E andava pela cidade. Eu falei, meu Deus, a minha filha tem 9, ela não sai no portão sozinha. E os pais não sabem nem onde estão essas crianças. Enfim, mas terminando a aula aqui, eles vão procurar os pais e vão perguntar, e vão fazer isso na escola dominical também. Chegar em casa, chegar para os pais e falar assim, quero te contar o que eu aprendi. A gente tem falado para os pais, pergunte para os seus filhos, o que você aprendeu hoje? Conta para mim, conta tudo, quero saber tudo que você aprendeu. Aí você vai ter que ter paciência, porque ela vai te contar tudo que ela aprendeu na escola dominical. E aí você vai reforçar, preciso da tua ajuda para ganhar seus filhos para Cristo. Nós precisamos sim de pessoas capacitadas para se envolver, para evangelizar, mas nós precisamos também desenvolver um relacionamento de confiança com os pais. Os pais precisam nos ajudar, os pais precisam também ter o seu tempo, reconhecer a sua responsabilidade, a sua tarefa e confiar na graça e no amor de Deus. Saber que nós, acima de tudo, dependemos do Espírito Santo. Eu quero rapidamente aqui falar sobre o que será necessário para que a gente tenha êxito desse trabalho tão importante que nós estamos começando a partir de hoje. No primeiro domingo de setembro, nós estamos em agosto, primeiro domingo de setembro, volta à escola dominical. E vai ser um grande evento, tá bom? Vai ter de balões e bexigas para cima. Primeiro, para que a gente possa alcançar almas, precisa do conhecimento da palavra de Deus. Conhecer Deus. Nós não podemos transmitir para os nossos filhos aquilo que a gente não tem. Se você não se importa em estudar a palavra, em ouvir a palavra, em ler a palavra, em vir aos cultos, você é um vazio tentando ensinar alguém mais vazio ainda, que são seus filhos. 2 Timóteo 2,15 diz, procura apresentar-te a Deus como aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Segundo, irmãos, pode passar? Convicção do seu chamado a Deus. Meus irmãos, nós precisamos ter convicção de que Deus nos chamou para pregar. Amém? Deus nos chamou para falar do amor de Jesus. E quem é a pessoa mais importante da tua vida, papai e mamãe, vovô e vovó? Quem é a pessoa mais importante para você? Se você perguntasse para mim quando eu ainda namorava, eu ia dizer, a pessoa mais importante é minha namorada. Antes de conhecer a Vanessa, eu ia falar, a pessoa mais importante é meu pai e minha mãe. Hoje, é minha filha. É minha filha, a pessoa mais importante. Eu não posso nem imaginar ela indo para o inferno. Eu preciso trabalhar muito no coração dela. Eu preciso estar em uma igreja que se preocupa com a minha filha. Convicção do seu chamado. Deus, Ele está te chamando para ganhar seus filhos para Jesus. A palavra de Deus, ela diz assim, Isaías 6:8. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia, quem enviarei? A quem há de ir por nós? Então eu disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Sabe quem Deus está chamando para ganhar seus sobrinhos, seus netos, seus filhos para Cristo? Deus está chamando você. É você que Deus está chamando. Terceiro, pode passar, irmão? Você precisa de preparo. Olha o muque aí que forte, né? Precisamos nos capacitar em oração, meditação diária, treinamento. Olha que bênção, a igreja está proporcionando um treinamento para evangelização de crianças. São 4 aulas, todo domingo de manhã, para você exercer esse trabalho com mais eficácia, até com seus filhos. Romanos 12:7 diz, aquele que ensina, esmere-se no fazê-lo, dedique-se em fazer cada vez melhor. Tenha intimidade com Deus. Pais que não oram não conseguem ganhar seus filhos para Cristo. Seu filho, sua filha já viu você orando? Reclamando, eu sei que já, porque minha filha já me viu reclamando, já me viu rabugento, já me viu murmurando, já me viu. Ela é minha filha, ela mora junto comigo. Eu consigo enganar você aqui que eu sou perfeito, mas em casa, minha esposa e minha filha olham para ela, sabe quem eu sou? Sabe que eu sou pecador?
Sabe que eu preciso de Cristo todo o tempo? Ela já me viu, mas ela já me viu orando. Todo dia, 2 vezes por dia, nós reunimos a família para orar. Falar com Deus. Teus filhos têm visto, teus netos veem você orando. Tem intimidade com Deus. A oração, meus irmãos, traz calma, direção de Deus. Salmo 42, versículo 1 e 2 diz: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Entenda, seus filhos precisam ver que Deus é o mais importante na sua vida. Que com Deus você tem uma calma, um equilíbrio, uma confiança. Equilíbrio emocional é a terceira coisa que nós pais precisamos ter para ajudar esse ministério. Ou você achou que a gente ia trabalhar com as crianças e você ia continuar dando piti em casa? Desanimado, chorando engano para os cantos, achando que o mundo vai acabar porque acabou o gás. Ou porque você não consegue colocar Netflix, que dá lá erro. Né? Nós somos cristãos, nós somos servos do Deus Altíssimo. Precisamos pedir a Deus temperança, domínio próprio. Se há uma coisa aqui, a criança aprende um monte de coisa aqui. A Vanessa trabalhou a semana inteira para preparar a aula. Não tinha nem aula, só quando perdeu o costume, a Fabiana já preparou um monte de coisa também. Já estava com um monte de aula preparada. Vanessa preparou. Estamos treinando outras irmãs para poder desenvolver esse ministério. Aí chega em casa e você esvazia seu filho de tudo que ele aprendeu. Desculpa, meus irmãos, aí depois você lá no futuro não jogue a culpa na igreja, que a igreja não conseguiu dar um jeito no seu filho, não. Tenha autocontrole, equilíbrio emocional. Provérbios: nunca transmita seus problemas a seus filhos. Tem um problema com a tua esposa? Conversa depois que ela foi dormir lá no quarto. Nunca na frente dos teus filhos. Bate boca na frente dos filhos. Deixa ela longe dessa tempestade emocional. Provérbios 3,5 diz: confia no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. A criança, meus irmãos, ela necessita conhecer a Cristo. Pode passar. Em Mateus 18,14 diz: assim também não é a vontade do vosso Pai que está nos céus, que um destes pequeninos se perca. Terminando já. As atitudes de Jesus para com as crianças, pode mudar também. Nesse texto de Marcos 10, verso 13, diz: e traziam-lhe os meninos para que lhe tocassem. Mas os discípulos repreendiam. O interessante é que você quer trabalhar com as crianças e tem gente contrária. Como podia aqueles apóstolos, o Senhor Jesus falava: traz as crianças para mim, e ele: não, fica longe, faz muito barulho, é muito chato, não, vão perder tempo, não, isso vai incomodar o mestre. E Jesus, ele no versículo aqui 13 a 16 diz: mas os discípulos repreendiam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse: deixai vir a mim os pequeninos a mim e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. E tomando-os nos braços e impondo-lhes as mãos, os abençoou. É interessante que a gente tenta trazer as crianças, só que se os pais agirem como os apóstolos agiram naquele momento, meus irmãos, vai ser um trabalho muito duro, muito difícil e sem êxito. Os pais precisam estar em harmonia com o trabalho da igreja. E ainda em Lucas 17, verso 2, que era melhor que alguém perder a própria vida do que impedir que uma criança chegasse até Deus. O Senhor Jesus Cristo disse isso. Evangelizar crianças é o desafio que nós estamos lançando nesta igreja. Estamos voltando de pandemia, as crianças estão voltando para a escola. Primeiro domingo de setembro nós vamos recomeçar a escola dominical e nós precisamos da ajuda dos pais. As crianças, elas estão no início da vida, elas precisam conhecer a Deus, elas precisam conhecer a vontade de Deus. Marcos 10, 15 diz: quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. E ainda em João 3,16,
A Bíblia fala que todo ser humano é alvo do amor de Deus. Em Romanos 3,23, Romanos 5,12 diz que todos pecaram, inclusive as crianças. A palavra de Deus diz que Jesus, Ele nos comissionou a levar as boas novas a toda criatura, e isso inclui as crianças. Jesus, Ele também se entregou na cruz para morrer pelas crianças. A Bíblia diz em Provérbios 22,6: instrui a criança no caminho em que deve andar. O meu desejo é que todos nós possamos abraçar esse desafio. Eu agradeço muito a Deus pelas irmãs que estão fazendo o curso. A Fabiana adotou para ela esse ministério. Ela adotou não, ela recebeu de Jesus esse ministério de coordenar todo o evangelismo infantil da igreja. E eu peço que vocês estejam orando. Ela vai fazer um seminário agora, por alguns meses, aprendendo sobre isso. Quero que nessa oração nós possamos orar por ela. Eu sou suspeito para falar desse ministério, porque é um ministério que Deus colocou no meu coração primeiro de todos. Depois eu sou implantador de igrejas, depois eu sou pastor, mas ministério infantil sempre tive no meu coração. Mas eu aprendi uma coisa: nunca conseguimos um ministério infantil com êxito se nós não temos a participação de todos da igreja e principalmente dos pais. Nos ajude a ganhar seus filhos para Cristo e instruí-los no melhor caminho para toda a sua vida. Amém?